Finalmente chegou o tão aguardado feriado de carnaval, quando o ano realmente começa e quando a gente aproveita 4 dias de folga para finalmente colocar séries em dia, porque se vocês são do bloco do sofá assim como eu, é melhor ficar em casa assistindo série do que sair pelos bloquinhos por aí. Então se você é dos meus, se você é das minhas, hoje eu vou indicar 18 séries para você aproveitar para assistir nesse feriado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, eu sei que carnaval não é um feriado oficial, mas muita gente folga, né? Ou sempre tem trabalho um pouquinho menos, tem um pouco mais de tempo pra assistir as coisas. E nenhuma data como essa é perfeito pra colocar alguma série que tá atrasada em dia ou começar novas séries. Então se você tá procurando novas séries, eu tenho 18 aqui pra te indicar. 3 por cada streaming dos principais que a gente tem aqui no Brasil. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, pelo menos uma vai te interessar. E se você tiver um tempinho, você vai poder assistir nesse feriado. E pra não tomar tempo demais de vocês aqui nesse começo, já sabe aquelas recomendações, né? Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like, comenta alguma coisa pra engajar e compartilha com outras pessoas se você gostar desse vídeo, fechou? Eu vou separar por streamings. Cada stream eu vou fazer aqui e vou indicar 3 séries. Uma longa, uma média, com mais ou menos temporadas, e uma mais curtinha. Então você consegue se adaptar ao seu tempo. E vou fazer naquele mesmo esquema que eu faço indicando as séries do mês, sabe, que eu vou falando a sinopse e vocês vão ver umas imagens aqui do trailer. Eu vou começar então pela HBO Max, começando pela série mais longa aqui do catálogo que eu quero indicar pra vocês, que é Shameless. Shameless é uma série de comédia com drama, né, uma dramédia ali com 11 temporadas e traz o Frank Gallagher, um orgulhoso pai de 6 filhos inteligentes, esforçados e independentes que estariam melhor sem ele. Essa família sobrevive com o pouco que tem e encontra formas de se divertir junta, apesar do Frank gastar o pouco dinheiro que eles têm em bares. Essa é uma série perfeita para quem gosta dessa mistura de comédia com um pouco de drama. Você vai dar um pouco de risada, mas vai refletir um pouco e tem bastante tempo. Ah, não dá para assistir 11 temporadas em 4 dias. Provavelmente não, é quase que humanamente impossível. De repente você gosta mais de séries longas e quer começar alguma agora nesse feriado, é para isso que essas indicações vão servir. Nem todas vão ter 11 temporadas também, acho que essa é a mais longa do vídeo. Mas com certeza é uma série que você não vai se arrepender se começar a assistir. Tá disponível na HBO Max. Agora vamos para uma série média, de apenas 6 temporadas que todo mundo já deveria ter assistido, que é The Sopranos, ou Família Soprano em português. Família Soprano a gente pode encaixar no gênero de drama, que traz o Tony Soprano. Ele tenta equilibrar os problemas da família dele, que é completamente disfuncional, com uma outra família bem diferente, a máfia de Nova Jersey. E o Tony Soprano começa a fazer terapia depois que ele sofre alguns ataques de pânico e começa a explorar as complexidades da sua mente, na sua vida e no crime organizado. Essa é simplesmente a série responsável por dar o nome e a credibilidade que a HBO tem até hoje, lá no início dos anos 2000. E é uma série que, por ser um pouco mais antiga, tem muita gente que ainda não viu, porque ela não entrou no hype. Ela passou aqui em alguns canais do Brasil, para quem tinha HBO, né, mas não tinha facilidade de acesso. Quando a HBO explodiu aqui, que foi na época de Game of Thrones, já tinha uma década de The Sopranos e muita gente não viu até hoje. Então, de repente, esse é o momento. Gosta de uma máfia, de um drama mais policial, de umas coisas um pouco mais complexas, pode ir nessa tranquilo que ela é impecável. Mas se você quer uma mais curtinha, eu tenho uma minissérie, uma temporadinha que dá pra você maratonar em um dia desse feriado, mas se o tempo estiver mais curto, dá pra você dividir aí durante esses 4 dias, que é a minissérie The Night Of, ou The Night Off, né, que é uma série policial, um drama e traz um pouco de mistério também. Aqui nessa série, depois de uma noite de festa com uma mulher desconhecida, um homem acorda e encontra ela esfaqueada até a morte, e ele acaba sendo acusado do assassinato. A série vai mostrando toda a investigação policial, os procedimentos legais, o sistema da justiça criminal e o purgatório selvagem de Rikers Island, onde os acusados aguardam julgamento por crimes hediondos. Essa é uma minissérie de 2016 que, mano, foi muito aclamada na época que saiu, todo mundo adorou. É tranquilamente uma ótima minissérie para você assistir neste feriado. Mudando agora, vamos para a Prime Video, o streaming da Amazon, que eu começo já aqui com a série longa indicando para vocês. Com apenas 7 temporadas, é a série Bosch, que é uma série um pouquinho antiga, mas também nem tanto. Se você ainda não conhece, Bosch é uma série policial e de drama também, que traz um detetive de homicídios implacável de Los Angeles trabalhando para resolver o assassinato de um menino de 13 anos. E enquanto isso, ele responde ao seu próprio processo no Tribunal Federal, que ele foi acusado por um assassinato também. É claro que tem muitas outras coisas, afinal tem 7 temporadas pra gente explorar, mas esse é o plot inicial que fez a série ser o sucesso que ela foi.
Por muito tempo ela ficou fora dos streams aqui no Brasil, mas agora dá pra assistir pela Prime Video com todas as suas 7 temporadas completas. Então curte aquela série policial um pouco mais tradicional, mas que é muito interessante a sua história? Vai em Bosch, que também não tem erro. E ainda por cima, se você gostar muito dela e terminar as 7 temporadas, tem um spin-off chamado Bosch Legacy, que também é o mesmo nível de qualidade. Agora, indo pra série média, uma de 5 temporadas, talvez não seja tão média assim, mas eu acho que é o limite de média. Passou de 5 já deve ser uma série longa. Na série média, me vale lembrar aqui a todo mundo que apesar do carnaval, logo em seguida depois do carnaval vem o quê? Quarta-feira de cinzas, quaresma, a galera que é mais religiosa, mais católica como eu, vale a gente lembrar muito bem dessa data. E pensando nisso, eu vou indicar ela aqui que talvez você ainda não tenha assistido ou tenha abandonado em algum momento, agora é hora de voltar, que é The Chosen, ou Os Escolhidos em português. Se você ainda não conhece The Chosen, ela tá com 5 temporadas atualmente, todas na Prime Video, e traz uma história baseada nos evangelhos da Bíblia, dramatizando a vida de Jesus Cristo na Judéia do século I, sob o domínio romano. Aqui ele vai retratando os ensinamentos de Jesus, os relacionamentos revolucionários que ele teve, com muito mais profundidade também na vida dos 12 apóstolos. E assim, por mais que eu tenha chamado um pouco mais a atenção de quem é religioso, é uma série incrível para quem também não é. Porque é uma história muito bonita, é uma história que ensina, que faz a gente refletir sobre muita coisa. Para quem tem fé, claro que fica um pouco mais forte, mas não significa que não é uma série interessante para quem não seja. Eu te garanto isso. Ah, eu não acredito em nada. Tudo bem, assiste a série mesmo assim, que é uma história maravilhosa, atuações incríveis e com um adendo. Ela começou com uma série que só fazia por doação. Ela era uma série completamente independente, que juntou ali uma galera, né, que tinham suas profissões, os atores, produções, diretores, e eles faziam arrecadação, pegavam todo esse dinheiro e reinvestiam na produção. E eles fizeram isso por muito tempo, se eu não me engano até a 3ª temporada, depois que eles foram começando a ganhar mais investimento, ganhar mais notoriedade, e foi melhorando ainda mais a qualidade que já é boa desde o início, mesmo sendo dessa forma de doação. Além de ser a série mais traduzida do mundo, tem dublagens e legendas em todas as línguas possíveis, mano. É uma obra maravilhosa que mexe muito e emociona muito. Assistam The Chosen se você ainda não assistiu até agora. E por último, aqui na Prime Video, mais uma série de apenas uma temporada que você precisa ver se você ainda não viu, que é Jury Duty, ou em português, Na Mira do Júri. Essa minissérie, ela pode ser colocada, ela é comédia, tá? Ela é comédia principalmente, mas ela pode ser colocada aí tanto como documentário, mocumentário, mas na verdade, que é um documentário falso. Ela funciona como se fosse um documentário, no estilo de documentário, mas não é um documentário necessariamente, porque um documentário ele retrata uma coisa real. Ali é uma história fictícia. Mas também pode ser encarado como quase como se fosse um reality show. Não se espanta, não pula, porque eu também não sou tão chegado em reality shows, mas essa série é maravilhosa e vale a pena. Por que acontece? Vou explicar. A série inteira, ela vai narrando o funcionamento interno de um julgamento pelo júri dos Estados Unidos, através dos olhos de um jurado em particular, que é o Ronald Gladen. Só que o que ele não sabe é que todo o caso que tá rolando ali é falso. E todo mundo, tirando ele, são atores, e tudo o que acontece de absurdo, principalmente nesse caso, dentro e fora do tribunal, é planejado. O que isso significa? Existe um negócio dos Estados Unidos, que vocês já devem ter visto em filmes e séries, e que eu particularmente não sei se acontece no Brasil, porque nunca conheço ninguém que aconteceu, que os cidadãos, eles são chamados eventualmente para participar de um júri, de um julgamento de algum caso criminal. E esse cara, ele é chamado como se fosse ali também para fazer parte de um júri, tudo certinho, é padrão lá dos Estados Unidos. Só que quando ele chega, a galera fala, ó, a gente tá fazendo um documentário de como que é a vida de quem participa do júri, o dia a dia, né, entre os casos, o que acontece quando vocês estão no hotel ainda, esperando o júri acontecer e tudo mais. Então por isso ele não estranha as câmeras filmando, todas as coisas acontecendo. Pra ele é só um documentário que ele tá fazendo parte. Só que todos os outros 11 jurados, o juiz, o réu, o advogado, a galera que tá no público ali, todo mundo é ator e atriz, e ele não faz ideia. Então as coisas começam a acontecer, e por isso que pra ele é como se fosse um reality show, porque estão acontecendo coisas que pra eles são reais, mas a gente tá assistindo tudo através das câmeras e dos bastidores. Enquanto que funciona como um documentário, porque eles vão dando declarações ali como se fosse um documentário real. Mano, é uma coisa incrível, porque você vai vendo os absurdos e as reações dele àqueles absurdos que ele acha que é real. E no elenco também tem o James Marsden, que é um ator, e ele entra como se estivesse sendo convidado por um jurado, porque ele também é um cidadão dos Estados Unidos, ele também é chamado pra esse tipo de coisa. E ele tá ali, só que aí ele fica falando, não sei o que, de vez em quando pode acontecer de alguém querer tirar foto da gente, porque eu sou uma pessoa famosa, mas fica tranquilo. E ele vai fazendo amizade
amizade com o Ronald. Mano, é maravilhosa, dá pra dar muita risada e são só 8 episódios, é muito curtinha e você vai terminar, tipo, por que que essa série não tem mais temporadas, não tem mais episódios, por que que ela não continua? Sério, vai por mim, assistam Jory nesse feriado se você não viu ainda. Aliás, você gosta de vídeo de indicação? Sabia que eu tô indicando uma série por dia no meu Instagram e no meu TikTok desde o dia 1º de janeiro? Se for contar aí até hoje, que é dia 13, sexta-feira 13, inclusive, são 42 na verdade, porque o de hoje, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o de hoje ainda não saiu, mas vai sair em breve. Mas são 42 séries até agora indicadas e ainda terão muito mais pela frente, uma por dia. Então se você gosta de indicações novas, me segue lá, @vidaemasérie_ no Instagram, sem underline no TikTok. Os links estão aqui na descrição, é só clicar, que já vai direto pra lá. Começa a me seguir e fica atento em todas as indicações que eu tô dando por lá. Agora, saindo da Prime Video, eu vou indicar 3 da Apple TV, que também tem séries incríveis, maravilhosas e que hoje em dia, já tem alguns meses na verdade, qualquer pessoa pode ter assinatura, porque tem aplicativo com Android, tem na maioria das Smart TV, Roku e Fire TV e tudo que traz os aplicativos pra gente, e não precisa ter um iPhone, não precisa ter um produto da Apple pra assinar, você pode pagar a assinatura como qualquer outro streaming. Eu sei que pra muita gente isso parece óbvio, mas tem muita gente que não faz ideia dessa informação. E tem uma outra coisa que as pessoas não sabem sobre esse streaming, é que a Apple TV, ela é alérgica a série ruim. Só tem série boa dentro do catálogo, e eu vou mostrar pra vocês agora. A mais longa que a gente tem, que eu vou indicar pra vocês, é The Morning Show, que tem 4 temporadas e foi uma das primeiras a que colocou a Apple TV no radar aí das pessoas. É uma série de drama com a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e tem também o Steve Carell na primeira temporada da série, que pra quem ainda não conhece, ela traz um olhar meio que sem filtros dos bastidores dos programas de notícias matinais, explorando a dinâmica de poder, ego e a busca por relevância em um ambiente de trabalho altamente competitivo e politizado. Eu compreendo que para algumas pessoas pode não ter parecido tão interessante assim essa sinopse, mas é uma série incrível, é uma série que já é muito premiada e que traz grandíssimos nomes no elenco, né? E a gente vê aí 3 grandes atores da comédia fazendo um ótimo drama. Então vai The Morning Show, 4 temporadinhas também, vai ser tranquilo pra assistir, uma temporada por dia desse feriado, sábado, domingo, segunda e terça. Mas se você achou meio longa ou se não se interessou tanto, eu vou trazer uma de 2 temporadas que acabou de começar a terceira, então dá tempo de alcançar tranquilo, que é Shrinking, ou Falando a Real em português. Essa é uma comédia muito boa que vai fazer você dar boas risadas, mas ela traz um pouquinho de drama que vai te emocionar uma vez ou outra também. Então assim, não diga que eu não avisei. Temos no elenco principal, né, como protagonista, o Jason Segel, que é o nosso Marshall lá de How I Met Your Mother, e ele faz um terapeuta que tá em luto pela perda da sua esposa, e ele começa a quebrar as regras do seu trabalho, falando ali pros seus pacientes exatamente o que ele pensa, ignorando todo o treinamento e toda a ética que ele já teve, e acaba se vendo fazendo mudanças enormes e tumultuadas na vida dos seus pacientes e na dele mesmo. É uma série simplesmente maravilhosa que não tem o reconhecimento que deveria. Além disso, ela também ajuda a gente a desmistificar um pouco para que serve a terapia, porque ainda existe um grande preconceito em volta da terapia. Avançamos muito como sociedade em relação a isso, mas ainda tem gente que tem muito preconceito, tem muito medo também do que faz a terapia, né, e tudo mais. Não tem por que falar dos meus problemas pra alguém, as pessoas vão me dizer o que fazer, nada disso, apesar que ele faz isso meio que dá certo. Mano, é muito engraçado, você vai no mínimo dar bastante risada. O Jason Segel é maravilhoso na comédia, a gente já sabe muito bem disso. Mano, vai, falando a real. Tem 3 episódios já, a terceira temporada, as 2 primeiras estão completas, pode assistir. Garantia do Luca aqui pra você que vocês vão gostar dessa série. Mas tem aquela indicação de apenas uma temporada aqui também, que é uma nova série que lançou no ano passado, que é maravilhosa e uma das favoritas da vida da Bia, que tá me perturbando pra eu assistir essa série, porque eu ainda não parei pra ver, que é Stick, com o Owen Wilson como protagonista aqui. Também é uma série de comédia, onde ele faz um ex-jogador de golfe profissional, cuja sua carreira estagnou há 20 anos. Depois que ele perde o emprego e o casamento, ele aposta tudo em um jovem fenômeno do golfe de 17 anos, mas que tem grandes problemas de comportamento. E aí ele tenta recuperar a sua própria glória enquanto viaja com ele pelos Estados Unidos. A Bia gostou dessa série num nível que ela me fez, a gente tava sem Apple TV, ela tava na metade da série, ela me fez reassinar para que ela continuasse assistindo, porque não tinha outra forma de ver. E ela terminou exaltando, e sempre que surge a oportunidade, ela fala, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. Então estou colocando aqui muito mais por ela do que por mim. Tenho certeza que é uma série maravilhosa. Como eu falei,
A Apple TV, ela tem alergia à série ruim. Todas as comédias que eu já vi por lá são incríveis. Inclusive, tem uma outra que eu nem coloquei na lista porque é muito mais famosa que a Ted Lasso. Se você ainda não viu, apenas veja. Só isso que eu te falo. Mas como ela é mais famosa, eu tô tentando pegar umas menos aqui. Por isso que ela não tá na lista. Mas é tão boa quanto. Então vai lá, assiste Stick. Uma temporadinha também dá pra matar tranquilo nesse feriado. Agora vamos para Disney Plus, que aqui tem uma das melhores séries que eu já vi e que em cada oportunidade que eu tenho, que eu já tive e que eu tiver, eu vou seguir indicando até que todos vocês que estão aqui no meu canal já tenham assistido, que é Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia em português. Filhos da Anarquia já é uma série um pouco mais antiga, ela começou em 2008, se não me engano foi até 2014, 2015, ele teve 7 temporadas. Nem é tão longa assim, vai. 7 temporadas com 13 episódios cada um é de boa pra assistir, principalmente pra série daquela época. E é uma série que vai trazer muita ação, é uma série mais criminal e é uma série de drama também. Pra quem não conhece, do que ela se trata? A série é ambientada no submundo dos motoclubes que são fora da lei. E ela vai acompanhando o Jack Steller, um homem cujo compromisso com seu clube é testado pelo seu crescente receio em relação à ilegalidade do grupo, que trabalha com o tráfico de armas por trás da fachada ali da oficina mecânica que eles têm. E enquanto os Sons, que é o motoclube, eles controlam a cidade de Charming, que é onde eles ficam, e enfrentam gangues rivais e autoridades, o Jack está tentando honrar o legado do pai dele, que já está falecido, e proteger o futuro da sua própria família, no meio de uma violenta teia de traição, corrupção e vingança. É uma série que vai mudar completamente a química do seu cérebro, o seu comportamento, ela vai mexer muito com você. E sabe aquela história de que Game of Thrones mata muitos personagens principais, mata personagens que você não tá esperando, Grey's Anatomy, não sei o que, não é nada perto de Sons of Anarchy, garanto pra vocês. As mortes de Sons of Anarchy não são só sem medo de o que a plateia vai achar, né, o que o público vai achar, porque são personagens que estão caminhando ali e podem morrer a qualquer momento, todo mundo tá correndo perigo a qualquer momento, como elas mexem muito mais profundamente com você. Além do que, você se envolve muito mais com a série, você se envolve mais com os personagens, você ama um personagem no episódio, no outro episódio você odeia aquele mesmo personagem, porque eles são humanos. Eles sofrem muito quando alguém faz uma merda com eles, mas logo depois eles estão fazendo uma merda pior ainda com outros, e aí vocês ficam com raiva. Mano, é maravilhoso, assim, o tanto de sentimentos que essa série me trouxe. E foi a primeira série, e talvez uma das únicas, que me fez comemorar a morte de alguém. Que é de um personagem, no caso, né? Eu não tô falando que, tipo, eu achei legal a morte. Não, eu comemorei, eu vibrei, eu gritei com a satisfação que uma determinada morte me trouxe, que eu não vou dar spoiler, obviamente. Mano, sério, se você já é antigo aqui no canal, você já sabe quantas vezes já indiquei essa série e você não viu até hoje. Se você é novo ou nova por aqui, apenas confiem em mim, senão eu não insistiria tantas vezes pra assistirem essa série. Sons of Anarchy, 7 temporadas, tá no Disney Plus. Outra que pode ser encontrada por aqui, agora pra deixar o clima um pouco mais leve, é uma de comédia chamada Abbott Elementary, que também é sensacional. Ela tem apenas 4 temporadas e ela funciona parecido também com o mockumentário, que é aquele estilo de documentário falso. Um belo exemplo de mockumentário, The Office, Modern Family, por exemplo, é o mesmo esquema. Só que o tipo de comédia é diferente, então calma, tipo, eu não gosto de The Office, não gosto de humor de vergonha alheia. Não é o caso aqui, é um humor mais leve, mas é gostoso de assistir. Se você não conhece Abbott Elementary, ela traz um grupo de professores dedicados e apaixonados e uma diretora completamente fora da realidade, e eles navegam pelo sistema de escolas públicas da Filadélfia. E apesar das dificuldades, eles estão determinados a ajudar os seus alunos a terem sucesso na vida. Mano, é uma série muito gostosa de assistir e dá pra dar boas risadas também. É um grupo de professores, é série no ambiente de trabalho, assim como The Office, Brooklyn Nine-Nine, Superstore, essas séries que fazem isso. Nessa mesma linha de pensamento, eles trazem um grupo de professores ali lidando com as dificuldades do dia a dia de ser professor, de como engajar com as crianças, como responder às crianças que estão muito mais tecnológicas e avançadas. Mano, é maravilhoso. O elenco é incrível também, é difícil até escolher um favorito. E também já foi uma série muito premiada, já ganhou alguns Emmys, Globo de Ouro. Mano, 4 temporadinhas, ainda tá rolando, não sei se ela tá renovada já pra quinta, mas deve estar, é uma série bem recente. Você vai adorar, e tem o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, que pra mim é o melhor papel dele depois de Todo Mundo Odeia o Chris. E agora, indo pra série de apenas uma temporada, temos Wonder Man, ou Magnum, que ficou Magnum aqui no Brasil, mas a série lá fora tá sendo chamada de Wonder Man, ou Homem Maravilha, que eu acho que seria um nome em português muito mais legal aqui no Brasil, mas enfim. E sim, é uma série de herói, mas calma. É uma série do MCU, da Marvel, mas calma, porque é um personagem novo.
não é nenhum personagem que a gente já tenha visto em quadrinhos, nem nada do tipo. Pela primeira vez em muito tempo, a Marvel tá inovando e trazendo um novo personagem chamado Magnum. Mas o que é esse Magnum? É um personagem fictício. A história da série vai trazer o protagonista Simon Williams, que é um aspirante a ator de Hollywood e tá lutando pra decolar na sua carreira. Depois que ele tem um encontro casual com o Trevor, aquele ator que fez o terrorista, o Mandarim, lá no Homem de Ferro 3, o Simon descobre que o lendário diretor Von Kovac tá preparando um remake de um filme de super-herói chamado Magnum. E aí, esses dois atores, o Simon e o Trevor, eles que estão em fases opostas da sua carreira, perseguem papéis que podem mudar as vidas dele, enquanto a série mostra os bastidores da indústria do entretenimento. E acabam brincando também com o fato do cinema estar saturado de heróis, enquanto a própria Marvel tá fazendo filme de herói num universo saturado de herói. Então essa série, ela vai brincar ainda com isso, sabe? Com como é que faz um filme bom, né? O diretor ali que tá fazendo esse filme do Magnum, ele tá tentando bolar um jeito de fazer um filme de herói desse cara chamado Magnum, do Wonder Man, de uma forma que fique legal, em um mundo onde as pessoas já estão cansadas de filmes de herói. E aí o cara que tá se aplicando pra esse filme, ele tem superpoderes, mas ele não fala pra ninguém, porque seria uma coisa que não pode ter. E isso não é spoiler, tá? Tá no trailer, tá na sinopse. E a série vai brincar com isso, sabe? Vai trazer esse novo herói chamado Magnum, e é uma série de comédia também. Então ela é feita pra fazer rir, traz personagens que a gente já conhece do universo também, e brinca com essa galera mais secundária. Acabou de estrear também, é uma série bem recente, então dá pra você dar uma chance, mesmo que você seja uma das pessoas saturadas por obras, séries e filmes aí de heróis. Agora, vamos para a Globoplay e nada mais justo que, estando no streaming brasileiro, eu trazer 3 séries brasileiras pra gente ver que o Brasil também sabe fazer muita série. É o momento perfeito. Estamos num feriado mais brasileiro impossível. Eu sei que tem carnaval lá fora, mas o nosso é o melhor de todos. Mesmo pra quem não curte carnaval, dá pra gente cravar que o nosso é o melhor. Então, nesse espírito de feriado brasileiro, estando dentro de um filme brasileiro, só posso indicar séries brasileiras. É o momento perfeito pra gente dar essa chance. Principalmente você que tem aquele pequeno preconceito lá no fundo, que não é nem que você, eu dou hate em séries brasileiras. Talvez você não dê, mas quantas séries brasileiras você já assistiu? Aqui eu vou te indicar 3 que talvez te arranquem pelo menos um pouquinho de curiosidade, e aí você pode assistir. A primeira delas não é uma série tão popular, pelo menos eu não escuto tantas pessoas assim falando, apesar de ter um elenco maravilhoso, que é Sessão de Terapia, que vai funcionar até de uma forma bem parecida com Falando a Real lá da Apple TV. Só que aqui o nosso protagonista é ninguém menos do que o Selton Mello. E a série também, apesar de ter suas pitadas de humor, ela é um gênero mais de drama, não tanto de comédia. Mas aqui nessa série a gente também acompanha o cotidiano profissional e pessoal de um terapeuta, que é o do Selton Mello. E a cada dia da semana ele atende um paciente diferente. E nas sextas-feiras é ele quem visita a sua própria terapeuta, né, a mentora dele. Eu não sei se vocês sabem, minha irmã é psicóloga, ela já me falou isso. Todos os psicólogos têm seus próprios psicólogos também, que normalmente são seus mentores. Principalmente no início da carreira, que vai ajudando ali, mas ao longo da carreira também. E aí vai trazer essa ideia que o próprio Selton Mello já disse que é um dos maiores trabalhos que ele já fez, que é um dos que ele mais se orgulha e que também traz essa desmistificação de muita coisa sobre os preconceitos que a terapia sofre ainda no Brasil. 5 temporadias, série brasileira de qualidade, maravilhosa, e toda disponível na Globoplay, mesmo para os planos mais básicos, não precisa ter mais canais e nada desse tipo. Assim como a próxima também está disponível para assistir, tem apenas 2 temporadas, chamada Os Outros, que também tem um elenco incrível. Os Outros também é uma série de drama, mas puxa um pouco mais pro suspense, e que traz ali no seu enredo 2 casais vizinhos que entram em conflito depois de uma briga dos filhos deles, e aí vai revelando o lado mais obscuro da natureza humana e as dificuldades de convivência em um condomínio de classe média. E eu não sei vocês, mas eu moro em prédio, que é um condomínio, e as pessoas brigam. Viver com o vizinho, vou falar pra vocês, é uma coisa difícil. Eu ainda dou sorte, porque os vizinhos de porta que eu tenho são todos maravilhosos, sempre foram, nunca tive problema. Mas falando em vizinho de condomínio como um todo, mano, a galera desrespeita muito, bicho, nossa senhora, ou lugar pra acontecer confusão. É condomínio e grupo de condomínio no WhatsApp, né? Tentaram fazer aqui uma vez, deu briga em pouquíssimos dias e o grupo deixou de existir na mesma hora. Não funciona. Então essa série, ela vai trazer essa dinâmica de vizinhos, né, de condomínio, só que uma coisa mais suspense, não vai ser nada engraçado não, o bagulho vai ser louco aqui. É uma série que é muito aclamada, que fez sucesso lá fora, fez sucesso aqui dentro também, mas já tem um tempinho e as pessoas não falam tanto sobre ela quanto deveria. Então assistam Os Outros. E por último, agora sim, provando que o Brasil também sabe fazer comédia, sabe fazer muito bem, temos uma série que já é um pouco antiga, mas ela pode ser classificada como a The Office brasileira, que é uma série chamada Os Aspones, e que também tem o Selton Mello no seu elenco. Os Aspones, que também tem essa dinâmica de comédia dentro do ambiente de trabalho,
traz uma galera trabalhando no fictício FEMEX, que é o Fichário Ministerial de Extraditados, onde 5 funcionários públicos trabalham numa repartição onde não tem o que se fazer. E aí, para passar o tempo, eles começam a criar situações absurdas e burocracias desnecessárias. Só que eles têm a rotina transformada com a chegada de um novo chefe que decide perseguir e punir pequenas infrações. E assim, vou dizer pra vocês que The Office é maravilhosa, eu amo The Office, eu demorei muito pra assistir The Office, eu demorei muito pra gostar de The Office, mas hoje é uma das minhas favoritas fáceis. Que inclusive eu tô reassistindo ela, acho que pela 5ª vez, e tô na 8ª temporada já. Agora, eu já vi alguns relances e episódios também de outras versões de The Office, australiana, indiana, tem várias outras versões, a própria britânica, que é a original, que veio antes da dos Estados Unidos, todas são ruins. Mas essa, que surgiu lá no início ainda da The Office americana também, então ela é mais ou menos da mesma época, tem tudo pra tranquilamente ser a melhor, vindo logo depois da The Office dos Estados Unidos que a gente gosta, ainda que não seja de forma oficial uma adaptação brasileira, mas provavelmente teve ali sim uma inspiração. E essa é uma daquelas que também mereciam muito mais reconhecimento do que ela de fato tem. Eu acho que não ter passado na TV aberta na época, ou ter passado, mas ter passado muito pouco, prejudicou. Mas agora tá no streaming e a gente pode assistir. E por último, claro, a mais aguardada e o streaming mais famoso, apesar dos seus problemas que temos no Brasil, a Netflix. Mas antes, não esquece de se inscrever, deixar seu like, toda aquela coisa que eu já pedi no começo do vídeo, comenta aqui que seu engajamento é muito importante, compartilha com outras pessoas, a pessoa que vai maratonar essas novas séries com você nesse feriado de carnaval, que é do Bloquinho do Sofá com a gente, e vai lá conhecer a nossa loja Tomada 1, que é o tomada01.com.br, onde você pode encontrar camisetas como essa aqui, ó, do Sheldon Cooper, Fun with Flags, e várias outras com referências de filmes e de séries. Tomada01.com.br, o link tá aqui na descrição. Bom, na Netflix eu vou trazer uma série que ela é meio famosa, não é tanto quanto deveria, acho que ela pegou muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, mas todo mundo que assiste no Brasil adora, que é Fargo. Fargo tem apenas 5 temporadas, nem é tão longa assim, mas eu decidi colocar ela aqui porque talvez seja o momento de você assistir Fargo. Ela traz um drama policial e uma pitada de humor ácido também, e ela é inspirada no filme homônimo dos irmãos Coen, além de ser uma antologia, ou seja, cada temporada vai apresentar uma nova história real, entre aspas, de pessoas comuns que acabam se envolvendo no mundo do crime. Eu ainda não conheci uma unidade de pessoa que tenha falado mal dessa série, mas também, por outro lado, não conheci tantas pessoas assim que sequer assistiram. Então, de repente, essa é uma ótima indicação para você começar a ver nesse feriado. E o melhor de tudo é que, mesmo que ela seja longa, de certa forma, 5 temporadas, mas por ser uma antologia, ela vai ter início, meio e fim cada temporada. Então assiste a primeira, acabou o feriado, tudo bem, você pode parar ali na primeira. As outras 4 não necessariamente vão te fazer falta. Agora, se você quer uma mais puxada pra comédia, tem uma ótima aqui também que você já deveria ter visto, caso você não viu ainda, que é o Método Kominsky, uma série de comédia com apenas 3 temporadas. O Método Kominsky vai trazer um professor de teatro chamado Sandy Kominsky e o melhor amigo dele, o Norman Newlander. E juntos eles enfrentam as alegrias e tristezas da velhice com muito bom humor. É claro que vai trazer a sua pitada de drama ali, né, que vai engrandecer ainda mais essa história, mas é uma série feita pra te fazer dar risada de uma fase da vida em que todos nós vamos ou deveríamos passar. E tem no elenco também o Michael Douglas, que não faz, é outro que é alérgico a obras ruins, né, a trabalhos ruins, tudo que ele gosta funciona. Então vai também que na comédia o cara é maravilhoso. O Método Kominsky é apenas 3 temporadas. Mas pra fechar, temos também aqui na Netflix aquela sériezinha de 1 temporada, pra quem tem pouco tempo pra assistir nesse feriado, que é uma nova minissérie que acabou de chegar e que muita gente já viu, mas tem pessoas que ainda tá enrolando pra assistir, que é a minissérie Dele e Dela, uma minissérie policial, mano, muito recente e que todo mundo que assistiu amou. Você precisa dessa chance se não é o seu caso. Essa minissérie aqui vai trazer a Anna, que é interpretada pela Tessa Thompson, maravilhosa, e ela tá vivendo um isolamento perturbador até ser atraída de volta pro trabalho dela por causa de um assassinato na sua cidade natal. Só que o caso tá sendo investigado pelo ex-marido dela, o detetive Jack, feito aqui pelo John Bernthal. E essa é uma trama que revela que toda a história tem 2 lados, o dele e o dela, só que alguém tá mentindo. Minissérie curtinha que vai te prender, que vai ser impossível você dividir ela nos 4 dias. Se você começar um dia, você vai terminar nesse mesmo dia. Série com um pouco de suspense, com uma pegada meio policial, com uma pegada de tipo, quem será que tá mentindo? Quem será que tá falando a verdade? Você vai querer ficar se atentando aos detalhes e no final você vai terminar com uma minissérie maravilhosa. Agora que chegamos aqui até o final, fala a verdade, teve pelo menos uma que você se interessou aqui, né? Talvez até mais de uma, mas
mas uma pelo menos te interessou, que eu sei. Qual delas te interessou? Qual delas você recomenda para que a gente assista nesse feriado de carnaval? Coloca aqui nos comentários. Vamos aproveitar esse feriado para colocar tudo em dia e não saia aqui desse vídeo sem antes se inscrever, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, estão todos os links aqui embaixo na descrição. Se você clicar em ver mais aqui, você consegue ver a descrição inteira. @minha vida é uma série underline no Instagram e sem underline no TikTok. Que inclusive por lá eu tô indicando uma série por dia desde o dia 1º de janeiro e pretendo continuar assim por muito tempo. Então se você gosta de indicações, precisa me seguir. E vai lá conhecer a loja também, né? tomada01.com.br, link na descrição, como eu falei, para conseguir suas camisetas e blusas estampadas com referências de filmes e séries. Eu fico por aqui, um ótimo feriado para você, espero que você consiga muito tempo livre para colocar essas séries em dia, para fazer essas maratonas. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu!